tem, né, cara, essa história aí da cassação do Glauber Braga, que tá rolando. Inclusive, tem uma fala do Boulos, né, que é bastante interessante sobre essa hipocrisia da direita para tentar caçar o Glauber Braga. A gente vai dar uma olhada aqui, que a gente precisa trazer também os nossos, né, para colocar o nosso ponto também em evidência. Presidente, no tempo dessa questão de ordem, eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri, querer dar aula de moralidade pública, né, querer dar aula de correção política, logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em R$50 mil em dinheiro vivo. E até hoje isso não... Ação da... Estou agora aqui contra o Glauber. André Fernandes, também é alvo do inquérito de investigação. A falha do áudio é lá, tá? Que quebraram essa casa, golpistas no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte, para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira correndo atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo. Vai ser presa! E não veio para ser julgada aqui nesse conselho. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi para o plenário o pedido de cassação dele. Sabe que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo, até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum. Aí quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido, de banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Reagir a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe, bom, aí é quebra de decoro parlamentar. Aí o parecer do relator é pela cassação. Não tem lógica, não tem coerência. Sabe o que tem aqui, presidente? Perseguição política. É isso que tem aqui nessa sessão. Deveria envergonhar aqueles que estão sendo cúmplices dessa perseguição política. E tem também a Sâmia falando, a Sâmia que, como vocês sabem, é a esposa do Glauber, né? Mas mandou muito bem lá no Conselho de Ética. Vamos dar uma olhada aqui na fala da Sâmia Bonfim. E queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Pela bancada feminina, eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse Conselho de Ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que, num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada, espancando o presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né, uma reprimenda. E eu quero resgatar, muito respeitosamente, o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto
caçar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode caçar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Thalíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte, ofensas gordofóbicas, todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida sua cassação, ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça. Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso. Que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que o deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas, e foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação. É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. E ainda, Calejão, a gente teve hoje, né, uma cena que o deputado Éder Mauro, do PL do Pará, deu um soco num cidadão dentro da Câmara dos Deputados, e nem representação contra ele há no Conselho de Ética. Então a Natália Bonavides, do PT lá do Rio Grande do Norte, se fará uma denúncia e exigirá que Mauro sofra a mesma punição que será destinada a Glauber Braga. Vamos ver aqui o Éder Mauro. Bolsonaro na E aí, Calejão, corporativismo, 2 pesos e 2 medidas, perseguição política, tudo isso e mais um pouco, né? Tudo isso e mais um pouco. Eu conversei com o Glauber por uma meia hora
ontem, hoje é quarta-feira, né? Cara, é Hoje tanta já é coisa quarta, que para mim hoje já parece segunda da semana que vem. Eu conversei com o Glauber ontem, se eu não me engano, e eu posso falar abertamente disso porque foi no ar, tinha Claro. mais de 30 mil pessoas assistindo. Ele deu conta exatamente disso, de que, cara, você imagina, a mãe dele estava já fragilizada. Sim. E você tem um canalha daquele que vai ali insultar sua mãe em um momento de fragilidade da tua família, no qual você... Helder, qualquer um ia ter enfiado a mão naquele cara, muito pior, velho. Muito pior, entendeu? E foi perguntado para ele, olha, quem está patrocinando isso? Ele disse inequivocamente, o Arthur Lira. O Arthur Lira está patrocinando isso. O Glauber é um cara muito combativo, que sempre fez um enfrentamento de primeira linha. As pessoas sabem disso, elas começam a se ver acuadas, coisas que elas entendem que não deveriam ser ditas no parlamento, são ditas por uma figura como o Glauber. Isso aí foi um prato cheio para que, de fato, houvesse esse processo contra o Glauber. E muito provavelmente ele deve ser cassado. Muito provavelmente. Essa é a leitura dele mesmo. Uhum. Ele começou me dizendo, eu estou cercado, vai ser muito difícil, e de fato quem está patrocinando esse processo é o Arthur Lira. Agora, não tem como escapar essa. Primeiro é bom ver a Sâmia e o Boulos em uníssono, argumentando na mesma direção. É isso que a gente espera. Eu espero, vou falar por mim. É isso que eu espero, ver um pessoal fortalecido, unido, lutando pelas causas e pelas bandeiras que o pessoal representa. Então é bom ver dois parlamentares de força, de representatividade, como Sâmia e Boulos, argumentando de forma uníssona por uma causa que é defender o mandato do Glauber. Isso posto, cara, se ele for efetivamente cassado, ele sai maior. A gente viu isso acontecer em outras ocasiões com parlamentares que foram cassados e voltaram mais fortes. O Glauber vai voltar mais forte. Eu acho difícil, honestamente. Infelizmente, acho que eu estava contigo no ar aqui, a pessoa falou, pô, Calejão, tem um pouco mais de fé. E eu disse, eu não posso fazer ciência social com base em fé. Eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer com base naquilo que de fato a gente não pode vender, que a gente sempre fala, a gente não pode vender fumaça pra vocês, mano. Acho que não é o nosso papel, tá ligado? Decepcionar. Podem até esquecer, mas a gente vai estar sendo desonesto com vocês. A gente não quer isso. Quando me perguntaram aqui, em uma determinada eleição, acredito que na de prefeito, na municipal do ano passado, Helder, você acha que a esquerda vai aumentar e vai detonar o bolsonarismo na eleição? Eu falei, não vai acontecer isso. Pode ter ali um pequeno ganho em algumas câmaras, mas não vai ser isso que vai acontecer de modo geral. Porra, mas também é um pessimista. Não é pessimismo, velho. Vou falar pra você que vai acontecer, pra massagear teu ego, você ficar feliz aí momentaneamente, e depois não é o que tá, né, sendo imaginado, tá sendo previsto para a eleição que tá por vir. Então, não dá para vender nem fumaça, nem criar falsa esperança, e nem basear a tua opinião na fé. Não dá para ter fé só, né? Então é isso, conversando com o próprio Glauber ontem, foi isso que ele me disse. Eu conversei com outros parlamentares também. Existe aparentemente uma tentativa de articulação ali sendo feita para tentar salvar o mandato do Glauber. Eu acho pouco provável que isso aconteça. Deve ser confirmada a cassação. E tomara que eu esteja errado. Tomara que a gente amanhã e até o fim da semana possa dizer que, olha, acabou dando certo e tal, e ele conseguiu preservar a sua posição parlamentar. Eu acho pouco provável que isso aconteça. É óbvio que isso caracteriza um processo de perseguição política do Lira contra o Glauber, e é evidente que, sem número, o Paulo Magalhães, por exemplo, que é o relator desse caso, foi isso que o Glauber me disse, votou contra a cassação do Chiquinho Brazão. Sim. Do Chiquinho Brazão, Helder. Você está entendendo qual é o nível dessa parada? Acho que eu não preciso dizer mais nada para além disso. Então, é esse tipo de coisa. Esse é o corporativismo ao qual você
se refere, e sim é um projeto político contra o Glauber Braga. É óbvio que em qualquer outra circunstância, se não fosse um deputado tão incisivo, de esquerda, que afronta essas figuras do Congresso Nacional, é óbvio que ele não ia ser cassado por nada disso. Você ia botar um pano quente ali, vai para o Conselho de Ética só para fazer o mise-en-scène, pro forma, sem problema nenhum, acabou, não ia dar absolutamente nada, a gente viu isso, os exemplos foram dados, essa questão que eu acabei de falar do Paulo Magalhães e do Brazão, a Carla Zambelli, Éder Mauro, toda essa gente fez de tudo um pouco e essa parada não deu em absolutamente nada, irmão. Então que porra é essa, entendeu? Agora vão caçar o cara porque é um jogo de carta marcada. Não tem a menor dúvida que isso é um jogo de carta marcada e o Glauber vai sair mais forte dessa ocasião. E não, e guardadas as devidas proporções, ô Calejão, a gente fala aqui, né, daquele exemplo do Gustavo Gayer mexer com a pessoa errada, né? Assim como o Silas Malafaia foi mandar recadinho pro Hugo Mota, e o Hugo Mota já deu um cavalo de pau na história da anistia e falou, não, vamos lutar por uma dosimetria de pena mais justa, mas não pela anistia. E falou que o Silas Malafaia está atacando é porque ele sabe que perdeu. E no caso do Glauber, né, e a gente sabe que no caso do Glauber ele tem razão, mas aí ele mexeu também com a mesma laia. Porque Lira, Hugo Mota, Alcolumbre é a mesma laia de político. É o centrão, é cacique, é gente que manda no estado inteiro, que tem curral eleitoral, tem costas quentes. Mexeu com a mesma laia. Evidentemente que de uma maneira bem diferente. Mas mexeu com a mesma laia. E mexeu com gente que vai até o fim para fuder os desafetos, cara. É isso. Agora, vamos ver o que acontece aí. Deve ir para... Vai, seguramente, agora já. Isso vai ser resolvido nas próximas sessões. Precisa de maioria absoluta, 257 votos. E as pessoas com as quais eu conversei dão conta de que... O próprio Glauber me disse isso. A coisa... O cenário não é favorável, Helder. Infelizmente. Não está favorável para ele, né, cara? Não, infelizmente não. Infelizmente, cara, porque é um parlamentar aguerrido e que com certeza fará falta na nossa Câmara, viu? Yuri Nunes, Renato Freitas voltou maior, Força Glauber, que seja um episódio aglutinador para a esquerda. Miss Madásio, mãe não é família, agora é Deus, Pátria, Popcorn e Ice Cream Sinners. É minha banda. Desculpa te interromper, porque estão me perguntando aqui, eu acho que isso é importante dizer, se ele perder o mandato, por conta dessa questão, ele fica inelegível nas próximas eleições. 8 anos. 8 anos de inelegibilidade. Tá. Agora, o Glauber, deixa eu ver aqui, ele é um cara novo, cara, ele tem a minha idade, entendeu? Quantos anos? 42 anos, ele é mais novo, ele é pouco mais velho. Você tá com quantos anos, Helder? 39. Ele é pouco mais velho do que você. Ele volta pro jogo político com 50 anos. É um puta baque, mas como eu vejo, fazer o quê? Considerando que é um jogo de carta marcada e felizmente isso muito provavelmente deve se confirmar. Infelizmente, cara. Vai voltar a 51, né? Que ele faz 43 esse ano ainda.